Sejam bem-vindos ao Revirando do Avesso, um podcast criado para instigar reflexões e ampliar perspectivas. Aqui no Revirando do Avesso, falamos sobre temáticas relativas ao indivíduo, à sociedade, à arte e à cultura, sempre com o propósito de provocar, questionar e instigar novas formas de enxergar o mundo. Eu sou Juliana Ribeiro e nesse episódio de hoje eu convido vocês a refletir sobre um assunto essencial. Hoje mergulharemos em um tema sensível, mas também necessário, que é a violência doméstica. A violência doméstica é um problema que afeta muitas pessoas, especialmente as mulheres, e vai muito além da violência física. E para nos ajudar a compreender as complexidades deste tema e a apoiar as pessoas que vivem essa realidade, convidamos a psicóloga Valdecíria Costa, Val Costa, doutora em psicologia social e especialista em gênero e violência contra a mulher. Valdecíria Costa atua diretamente com mulheres em situação de violência no Centro de Referência da Mulher de Atibaia, São Paulo, oferecendo suporte emocional e apoio para que essas mulheres possam reconstruir a sua vida. Então, ao longo dessa conversa, nós vamos ficar sabendo o que é de fato a violência doméstica e por que é que tantas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos. Vamos também saber quais são os impactos devastadores na saúde mental e emocional da mulher e das crianças que convivem nessas relações. Vamos também saber quais são os caminhos disponíveis para romper com esse ciclo de violência, desde o apoio psicológico até os serviços públicos disponíveis. E, por fim, entenderemos como a sociedade pode se mobilizar para mudar essa realidade. Então, fique com a gente até o final. Esta conversa é extremamente necessária para que cada um de nós entenda como podemos fazer parte desta mudança. Então, agora vamos dar as boas-vindas a Valdecíria Costa. Val Costa. Muito bem-vinda, Val, ao Revirando do Avesso. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Ju, por mais esse convite para participar aí. É sempre legal poder contribuir de alguma forma para as pessoas fazerem reflexões tão importantes. E eu já vou começando a falar sobre o nosso assunto aqui, né? Nós sempre vemos aí na internet, nas redes sociais, notícias. Nós vemos muitas notícias relacionadas ao feminicídio, à violência doméstica. E você pode dizer, assim, qual é o tamanho desse problema? Esse problema, meu Deus do céu, é um problema muito, muito, muito grande. E o pior é que, por mais que a gente tente avançar nesse discurso, nessas propostas de liberação da mulher, nas propostas de igualdade, por incrível que pareça, os números vão crescendo cada vez mais. A gente nunca sabe se os números crescem por causa da informação das mulheres e elas começam a procurar ajuda, começam a denunciar, ou a gente não sabe se realmente está aumentando, né? Se a violência em si está aumentando. É uma coisa que merece mais estudos, porque a gente não sabe se tem subnotificação, que agora está aumentando, ou se realmente a sociedade está se tornando mais violenta e a violência contra as mulheres está aumentando ainda mais. Então, o tamanho é gigante, as estatísticas são aterradoras, são assustadoras. Todos os anos, ao invés de baixar, com tantas campanhas e tantos programas, aumentam esses números. No Brasil, teve mais de 540 mil solicitações de medida protetiva, que depois eu vou esclarecer um pouquinho sobre o que são essas medidas protetivas que vieram com a Lei Maria da Penha. E os feminicídios são, 4 por dia no Brasil. 4 mulheres morrem por dia no Brasil, vítimas de feminicídio. E o que é assustador é que cerca de 70% é por seus parceiros, ou ex-parceiros, né? Maridos, namorados e assim. Então, a mulher, ela sofre a violência 30% fora de casa e 70% é dentro de casa ou nos seus relacionamentos afetivos que isso ocorre. Então, realmente é muito assustador. É verdade. E o triste disso é que, na verdade, acontece em muitas sociedades, né? A gente precisa mudar um pouco a mentalidade. Mas eu queria perguntar primeiro uma coisa, o que é a violência doméstica, né? E quais são os tipos que caracterizam uma violência doméstica?
né? O que é que caracteriza uma violência doméstica? A violência doméstica ela vem sendo estudada e tornada mais. Havendo muitos estudos mais amplos, a partir principalmente dos anos 60, dos movimentos feministas. Mas, no Brasil, a gente pode colocar como um grande marco a tipificação do tipo de violência é a Lei Maria da Penha, de 2006. Claro que já existe antes, né? Os estudos existem desde antes, eu mesma trabalhei desde os anos 90 com essa temática, mas a lei, ela veio e tipificou 5 tipos de violência. E o que é importante? Por que é importante a lei vir primeiro? Né? Infelizmente é assim, a cabeça das pessoas e a educação, ela evolui num certo ritmo, as leis, em geral, elas evoluem primeiro. E ela veio tipificar por quê? E é importante porque dizer o que são as violências. Porque muitas vezes as mulheres viviam no relacionamento, mas elas não tinham nem noção de que aquele tipo de comportamento dos maridos era uma violência. Então vieram a violência, né? A lei veio e trouxe a violência psicológica, física, moral, patrimonial e sexual. Então, às vezes, as mulheres olham para cada uma dessas violências e falam assim: nossa, mas eu já sofri isso muitas vezes e eu não sabia que isso era violência. Eu pensava que isso fazia parte do relacionamento homem-mulher, porque eu vi minha mãe vivendo assim, porque eu vi naturalizar. Elas naturalizam, Naturaliza. né? Naturalizam porque viram as coisas como naturais, né? Não sei se você quer que eu fale um pouquinho de cada tipo de violência, do Sim, que sim, sim, configura, é importante, sim, né? pode falar, sim. Sim. Então, em primeiro lugar, a violência física é aquela que não deixa dúvida para ninguém, né? A pessoa levou um murro, levou um soco, levou um chute, ela foi espancada. Então, e infelizmente, a sociedade, de uma maneira geral, e mesmo quando a mulher vai numa delegacia fazer a denúncia, a violência física é aquela que aparece, então é aquela que chama atenção, né? Porque deixa as marcas. Então, É. para a própria mulher, é óbvio que ela está sofrendo uma violência quando ela sofre alguma agressão física. E ela, às vezes, não pensa que um empurrão, né, um simples, que ela acha um simples empurrão também é violência. Então, chutes, que vão até o feminicídio, né, facadas, tiros, puxada de cabelo, tudo isso é violência física contra a mulher. Essa é a mais gritante. Depois vem a violência psicológica, que infelizmente ela ainda é muito colocada em dúvida quando a mulher relata, né? Então, ela ser xingada na sua honra, ser xingada de vários palavrões, ser chamada de incompetente. Então, e a violência psicológica, ela é muito, muito, muito destruidora, porque uma mulher, ao longo da vida, sofrendo violência psicológica, acontece, depois eu aprofundo um pouquinho, uma verdadeira destruição da sua autoestima e do autoconceito que essa mulher tem sobre ela mesma. Então, a violência psicológica vem, ele faz a violência e diz a culpa é sua, a culpa é sua. Isso é uma violência muito grande. Então, por que será que eu fiz? Olha, eu fiz isso, olha o que você me faz fazer. E a mulher, ela passa a se perguntar, né? Ela não percebe que há uma violência psicológica e ela se pergunta, será que eu tive culpa mesmo? Por que ele reagiu desse jeito? Ela é bastante crítica e ela é pouco reconhecida pela sociedade de uma maneira geral. Às vezes a mulher até chega na delegacia e fala assim, mas isso é uma briga de casal. E as pessoas têm É. dificuldade, né, de reconhecer que a mulher estava sofrendo uma violência. E a violência moral, né, muitas vezes ele agride não apenas a moral da mulher, dizendo que ela está indo para a rua procurar macho, dizendo que ela é uma prostituta, dizendo que ela não presta, ou a família dela não presta, suas irmãs são todas umas vagabundas, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, ninguém presta. Então, essa violência moral também é muito constante quando uma mulher se relaciona com um homem abusador. Outra, patrimonial. Patrimonial, o homem toma conta, pega o cartão dela, cuida do salário dela, ou pensão, ou qualquer tipo de benefício que ela receba, às vezes, do Bolsa Família, ele toma conta disso, ele é que não dá para ela, né, o fruto do próprio trabalho dela, ele pega às vezes e ele gasta, ele faz o que ele quer com o dinheiro dela, destruição de documentos, isso é muito comum, o homem destruir os documentos de uma mulher, queimar roupas da mulher, rasgar roupas da mulher, quebrar as coisas dentro de casa, que em geral foi a própria mulher que comprou e pagou, ele quebra tudo. Então, isso se constitui na violência patrimonial. E a outra violência que deveria ser vista como explícita, mas infelizmente não é, o quinto tipo de violência, é a violência sexual.
Porque a mulher, muitas vezes, ela não tem a noção de que fazer atos que ela não quer fazer durante a relação sexual é um tipo de violência. Ter relação sexual quando ela não quer ter, né? Muitas vezes o homem manipula, ele faz chantagem, se você não é mulher para isso, eu procuro na rua, você que me obriga a procurar mulher na rua, e a mulher vai, impressionante como ela vai internalizando esse tipo de coisa. E ela procura, será que eu não estou sendo mulher o bastante para ele, né? É, Homens que obrigam relações sexuais com a mulher operada, com a mulher que teve, que recém ganhou um bebê, enfim, todos esses atos sexuais, hoje cada vez mais mulheres estão relatando atos do tipo que os maridos querem ver elas tendo relações com outros homens, levar a mulher para relações em grupo, sendo que ela não quer. Às vezes, então, tudo isso se constitui violência sexual. E só o ato da mulher fazer sem estar com vontade, por alguma pressão do marido, é uma violência sexual. E a maioria das mulheres, infelizmente, ainda acha que isso é uma obrigação da esposa, né? E não tem consciência de que é. ela vive uma violência. E por que essas... diga. Então, não, e aí, olha que legal as coisas estarem escritas, né? Por isso é muito importante a gente ter sempre cartilhas, folhetos explicativos, para chegar na mão das mulheres, para esclarecerem as mulheres. Porque se você não sabe um direito que você tem, se você não sabe que você está tendo um direito violado, é muito mais difícil que você procure ajuda. Exato. É importante que tenha existido essa lei, como você falou, né? Porque ela está escrita e aí muitas mulheres também vão ter acesso a isso. Quando elas procuram, por exemplo, o centro de referência, eu acredito que seja algo que seja colocado para elas, né? Durante o atendimento delas. Então, é realmente importante. E para a sociedade, de uma forma geral, porque assim, como a sociedade, ela sempre foi habituada a isso, né? Falo habituada, mas é habituada a isso. A gente vive ainda, infelizmente, numa sociedade patriarcal, e acaba que até os homens talvez achem que seja natural ou obrigar as mulheres. Então, eu acho que essa questão de, diz- eh, de dizer tem que ser dito para os dois também, tem que ser dito para o homem também, porque eu acredito que alguns homens não têm consciência. Muito embora isso não tire a violência, né, disso, mas Justifica, né? não Não justifica, justifica. não justifica, exatamente. Mas é importante essa conscientização, né, das pessoas sobre o que é a violência doméstica, inclusive sobre cada tipo, porque ela é, como você disse mesmo, ela é muito normalizada na sociedade, né? Assim, você vê muitas brigas de casal, ou aquela coisa assim, não, você não pode isso, você não pode sair, ó, você não pode encontrar suas amigas. Tem muito isso, a gente sabe, né? Que você acabou de dizer agora. Então, isso é violência, né? Isso é E importante. muitas mulheres não enxergam como se fosse. Você não pode usar essa roupa. Para que você Isso, vai vestir essa roupa? Você está indo procurar macho na rua. isso, Você está me traindo. O que está acontecendo? E aí vem as proibições de estudar, que também é uma violência patrimonial, que impede a mulher de crescer, né? De isso. crescer e de procurar uma profissão melhor, melhores salários. E aí tem homem que vende, por incrível que pareça, ainda tem mulher aí, jovem que chega para a gente e fala assim: ele não me deixou estudar, ele não deixa eu estudar, ele não deixa eu ir na casa da minha mãe. E assim soa uma coisa muito absurda, mas para algumas pessoas faz parte da vida delas. Esse ele não deixou. Ele disse para eu não fazer tal coisa e eu obedeci. Então, ainda é muito comum para muitas mulheres. E é interessante quando você fala essa questão do jovem, né? Uma mulher jovem, quer dizer, então, você acha que também essa violência doméstica, inclusive nesses aspectos, não só a física, né? Como nesses outros aspectos que a gente está falando aqui, abrange também muitas mulheres jovens, na sua experiência, na experiência que você tem no centro. Sim, no centro, a gente atende as pessoas com mais de 18 anos, as mulheres com mais de Sim, 18 anos. Outro tipo de violência para pessoas menores de 18 segue para o conceito tutelar, né? sim, Muitas violências familiares, de pais, de mães, enfim. Mas a gente atende mulheres com mais de 18 anos. Mas nós temos conhecimento
Inclusive, eu tenho uma amiga portuguesa que tem um projeto muito interessante que ela trata da violência do namoro. É, Porque para atender, porque desde o primeiro namorado, com 14, 15 anos, 16 anos, o número de meninas que estão sofrendo violência no Brasil e no mundo é muito grande. É muito grande. Isso a gente não tem muita estatística, né? Não se fala muito nisso, mas a gente tem conhecimento pela nossa vivência em sociedade. É a filha de uma amiga, é a filha de um amigo, só que você fala, nossa, essa menina está namorando com um rapaz, ele é muito abusivo. Ela nem está saindo de casa quando ele não vem, quando ele não quer. Então, a gente ouve muito isso. Ou seja, não é uma coisa só das gerações mais antigas, da minha geração, ou da geração da minha mãe, que já está com 80 anos, ou das mulheres de 40. Não, isso é uma coisa que ainda perpassa a sociedade de uma maneira muito assustadora. O que é que a gente não consegue derrubar essa desigualdade de poder que existe, né, dos homens sobre as mulheres. Então, é ainda muito gritante em todas as faixas etárias, com certeza. é. E por que muitas mulheres têm dificuldade de sair desse ciclo de violência, Val? Isso é muito complexo e a maioria das pessoas não entende o que é que se passa na cabeça de uma mulher. Você fala, nossa, mas ela já apanhou de novo, meu Deus, mas de novo estão brigando. Ah, eu não vou me meter porque eu já ajudei e essa mulher não saiu. Às vezes, pessoas da própria família, né? Ela acaba sendo isolada pelos parentes, porque os parentes dizem assim, ah, não aguento mais tentar ajudar ela. A gente ajuda e ela volta. A gente ajuda e ela volta. A gente precisa entender o mecanismo psicológico que ocorre com essa mulher é uma coisa muito forte. Primeiro, a questão do medo. Porque o homem abusador, ele ameaça. Ele diz o quanto ele é terrível. Ele diz que se ela não for dele, se ela quiser se separar, ela não vai ser de mais ninguém. Olha, né, parece que tem algumas frases assim que estão numa cartilha do abusador. Eles falam a mesma coisa. E eles incutem um medo absurdo nas mulheres. Eu mato você, mato nossos filhos, mato tua família, eu mato tua mãe, eu mato teu pai. Então, é um regime de medo muito impressionante. Só quem já passou por isso é que consegue saber o que é uma tortura psicológica de ameaça. Então, a mulher vive sob essa ameaça. Outra coisa, a autoestima dela foi completamente destruída, ela não acredita que ela possa reagir. Ele diz: você vai ser uma incompetente, que você vai ser sem um homem do seu lado, homem nenhum vai querer você, olha aí, você é uma barriguda, uma feia, uma isso, uma aquilo, é uma mulher que não vale nada, às vezes a mulher é muito bonitona, não interessa se ela é bonita, se ela está fora do padrão, mas ele sempre vai arranjar alguma coisa para diminuir essa mulher. Então, a gente vê mulheres lindíssimas, desde as que têm dinheiro, as de classe mais alta, até as mulheres mais, né, das classes mais vulneráveis, elas são ameaçadas da mesma forma. Isso é muito impressionante. A autoestima delas é destruída sistematicamente da mesma maneira, as mesmas frases. Gente, e só quem passa por isso é que consegue entender depois de algum tempo, né? Porque enquanto você está naquela prisão psicológica, é alguma coisa assustadora, você realmente não consegue romper. Tem a questão financeira também, o medo, porque se ela não tem, às vezes, oportunidade de se desenvolver financeiramente, ela não tem um emprego, ela não consegue arranjar um emprego, às vezes trabalha de diarista, também as que têm emprego e têm bom salário caem nessas mesmas armadilhas. Isso é uma coisa muito impressionante. Mas o medo de passar fome, o medo dos filhos passarem fome, os filhos ficarem sem pai, né? E na nossa sociedade ainda é dada muita importância, né? A psicologia e a psicanálise também ajudaram muito para isso. Aquela coisa da família tradicional, o pai, a mãe, os filhos, e a gente sabe que as famílias hoje em dia são tão diversas, né? Pode ter dois Exato. pais, duas É, mães, muitas crianças são criadas pela avó. Então, a gente vive isso. assim num mundo que foi criado para que a mulher dependesse do homem, para que a mulher fosse a cuidadora. Então, se o casamento não deu certo, a culpa vai ser jogada A nela, mulher. porque tem aquela velha frase, né? A mulher faz o homem, uma das coisas mais absurdas que se pode dizer, né? É, Então, se esse homem não mudou, é porque você não soube fazer esse homem mudar. Olha a responsabilidade que é jogada nas costas da mulher. Então, esse medo do fracasso, esses olhos grandes da sociedade condenando,
são uma coisa muito forte, sabe? Recentemente eu usei um exemplo que tinha muitos homens assistindo, para eles entenderem um pouquinho como a prisão psicológica pode ser tão forte. E é por isso que a mulher volta, né? Não só por medo e ameaça, mas também porque ela está numa prisão psicológica. Por exemplo, quando você está num emprego onde você está sendo muito maltratado, o seu chefe é abusivo, você está sobrecarregado, seja homem, seja mulher, isso é um exemplo que os homens entendem um pouquinho mais. E você fica ali 1 ano, 2 anos, porque você tem a prestação do carro, porque você tem o financiamento da casa, por que você não sabe procurar outro emprego? Será que só existe aquela empresa? Você pode perguntar da pessoa, né? E a pessoa não tem resposta. Ela fala assim, por que é que ela está 5 anos reclamando da empresa e por que ela não sai daquela situação abusiva? É claro que não se compara, né, porque as relações afetivas são muito mais Mas, profundas e dolorosas, né? Mas é um exemplo que pode aproximar e facilitar a compreensão tanto de homens quanto de mulheres do porquê, né? Por que é que você não sai? Cada pessoa tem os seus motivos muito fortes e não consegue sair desse ciclo da violência, né? Então, sim, diga. e esse ciclo? O que é esse ciclo? Como é que funciona esse ciclo? Porque é um ciclo de violência, né? O que o homem acaba Sim, fazendo e essa mulher entra e é. fica lá, né? Como E é que ela volta. funciona isso? O Como ciclo é? também, ele envolve um mecanismo psicológico também muito forte, porque ele é assim, considera-se, né, esse ciclo, ele foi teorizado desde os anos 70, 80, e até hoje ele se mostra bastante verdadeiro. É um ciclo que a mulher não consegue sair. Ela está no relacionamento, aí de repente começa, né, no começo do relacionamento, às vezes o homem demonstra muito pouco e a mulher não, ela não consegue ver os sinais. Ela até vê os sinais, mas a esperança de que aquele seja ou relacionamento, ou casamento, a família que ela tanto sonhou e que a gente é levado a sonhar, né, com essa família de comercial de margarina, aí ela conhece o cara, aí no começo ele é espetacular, né? Porque ele vai em todas as vulnerabilidades dela e ele tenta atender exatamente o que ela está precisando. Então, meu Deus, conheci o príncipe encantado. E aí, aqueles puxões no braço, aquelas palavras de mau gosto, aquela piadinha soltada ali no meio, ela até vê, mas ela não consegue ver como um sinal do que pode vir depois. Porque ele está, né, envolvido em toda uma fantasia que ela criou sobre aquele príncipe encantado, né? Tratado. Que está aparecendo na vida dela. Então, como que ela vai perder? Ele tem defeito, ele tem um defeitinho. E às vezes a gente pergunta, mas você não viu no começo que ele era assim? Ele não agarrou no teu braço, puxou. É. Mas eu, sei lá, aí ela diz, não, não vi sinal nenhum. Aí depois de um tempo de atendimento, ela diz, eu vi mesmo. Eu É. devia ter visto desde o começo. Só ele queria me levar no meu trabalho, ele não quis que eu aprendesse a dirigir, porque ele dizia, para que você vai dirigir? Eu vou cuidar de você. E ele me levava no trabalho e eu não fui tirar carteira de motorista. Ele dizia, para que você vai estudar se eu estou aqui? É claro que ele não queria que essa mulher crescesse, que essa mulher se desenvolvesse. Ele estava mostrando sinais desde o começo, mas infelizmente, pela questão afetiva, pelas carências afetivas, às vezes, pelo sonho, a mulher acaba embarcando e não dá importância para aqueles sinais. Mas aí tá, aí elas estão no relacionamento, começo legal. Aí começa a haver uma fase de tensão, né? Primeira fase de tensão, aí ele diz uma coisa, ele já está perdendo a paciência, e ela já está fazendo tudo para que ele não fique nervoso. Aí vem a fase da explosão. Ele ou bate nela, ou xinga, ou grita, ou diz coisas horrorosas, enfim, qualquer tipo de violência, ou quebra alguma coisa dela, ou fica nervoso porque ela estava querendo sair com uma roupa, usando um batom X, Y, Z. E aí tem a fase da agressão. Passando a fase da agressão, ela leva aquele susto, né? Aí ela se encolhe, aí chega a fase que o pessoal chama de lua de mel, eu não gosto muito dessa fase, porque assim como tem homem que dá presente, diz que ama, pede perdão, tem aqueles homens que simplesmente ficam calados. Não pedem desculpa, não fazem nada, ficam calados. Mas aí ela fala assim, ai, nossa, chegamos numa fase melhor. Ai, meu Deus, agora é capaz que ele mude. E tem homem que promete mesmo. Eu estava nervoso, isso não vai se repetir, não. Aí É. ela, tá bom então. Aí ela começa na esperança de novo. E daqui a pouco, de novo, começa tudo de novo, a fase de tensão, né? É comum a gente ver a mulher sair de casa, separar a família, dar todo o apoio, e aí ele fica lá, a gente tem que voltar, não vai mais ser assim, eu vou mudar.
Aí a mulher se deixa levar e voltar pelos meus filhos, que estão morando na casa da minha irmã, está muito insustentável, não posso alugar uma casa. Aí ela pega e volta para ele. Então, gente, o ciclo é esse. Como sair dele, né? É realmente muito difícil. A mulher precisa ser fortalecida para ela conseguir sair desse ciclo. E como as mulheres não, como os familiares ou amigos podem reconhecer que uma mulher está num ciclo de um relacionamento abusivo, né? Como é que eu posso reconhecer alguém que está sofrendo violência doméstica, por isso? Alguns homens, eles são muito explícitos e a família percebe logo de início, né? São muito explícitos, são grosseiros, falam palavrões, xingam a mulher na frente dos familiares. Alguns são bem explícitos, mas alguns não. Alguns são aqueles homens assim que a sociedade diz: nossa, o pai do ano, esse é muito legal, é comunicativo, não é possível, ela gosta muito de fazer drama, fica aí com essa cara triste, casada com um cara legal como esse, boa praça, gosta de todo mundo, é comunicativo. Então, gente, muitos homens têm esse perfil social, e entre quatro paredes ele às vezes é um monstro para aquela mulher, e as pessoas não percebem. Mas a É. família pode ver, a mulher vai ficando triste, ela vai ficando, vai se afastando das pessoas, ela está cada vez menos nas reuniões sociais, na festa dos amigos, dos parentes, ela vai se isolando de uma maneira e se você prestar bem atenção, você pode ter grande desconfiança de que ela está sofrendo violência. E aí cabe a cada um, né, tentar ajudar essa mulher para que ela consiga romper esse ciclo e sair desse ciclo de violência. E quais são os efeitos, né, de curto, agora falando da questão mental, né, do impacto da violência na saúde mental das vítimas. Quais são os efeitos de curto e longo prazo da violência doméstica na saúde mental das vítimas? É muito grave, muito profundo, né? Os efeitos, né, as consequências de uma pessoa que sofre violência, seja criança, seja adolescente, seja uma mulher adulta no seu relacionamento conjugal. Os principais transtornos são a depressão, a ansiedade. Né? Esses são os principais. Muitas mulheres desenvolvem principalmente a ansiedade e a depressão, porque a vivência disso o tempo todo é aquela pessoa que precisa estar atenta o tempo todo. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ele vai chegar do trabalho? Como é que ele vai reagir? Às vezes ele vai brigar só por causa de um vídeo mal passado, ou ele vai brigar porque ele queria que tivesse limpado a casa, ou ele vai... Então, a pessoa que vive a situação de violência, ela vive em constante estresse. O corpo dela todo tem que reagir àquelas situações que são estressantes. E aí, a depreciação da sua autoimagem, né? Estima. Que você não vale nada, a sua autoestima vai abaixo, você não acredita mais em si mesma, né? No que você pode fazer, no que você pode realizar. E tudo isso pode também desencadear outros tipos de transtornos. Às vezes a pessoa pode até ter assim, uma tendência, uma coisa familiar, mas só que se ela não viver essa situação de violência, talvez ela não desenvolvesse aquele tipo de problema. E muitos problemas nascem da relação violenta que ela, e muitos Eu tenho. transtornos mentais, né, a gente pode chamar de transtornos mentais, nascem exatamente porque ela está sofrendo violência. E isso, infelizmente, vira uma arma na mão dos homens abusadores. Porque se a mulher começa a tomar um remédio de depressão, um remédio de ansiedade, ele fala: tá vendo que você é uma maluca? Você é louca mesmo? E, aliás, essa é a outra frase na boca de abusador, É, ela é constante. Você é, é louca, você é maluca. você é doida. É, é. Eu não sei de Porque onde a você pessoa tirou isso. é. É, Eu falo uma coisa brincando com você e você leva a sério. Você é é, completamente maluca. Onde é que você está vendo isso? E aí, se alguém chama a atenção dele e fala: pô, eu tô uma mulher assim, você fala: mas ela é maluca, você não sabe o que eu aguento dentro de casa. Às vezes, quando as policiais que vão lá falar para o homem, né, quais são os direitos dele, o que ele não deve agir quando ele tem uma medida protetiva contra ele, a principal frase é essa: ela é louca.
Hum. né? Eles falam para os policiais, vocês não têm ideia do que eu faço, essa mulher é completamente maluca. E aí, às vezes, eles até querem gravar a mulher reagindo a uma violência deles para provar que todo mundo que essa mulher é maluca. É. E aí isso vai abalando, como você falou Né? anteriormente, também a autoestima dela, né? Que ela vai se achando Vai, realmente que vai a culpa abalando. a culpa é dela, ela que é, não é isso? Que a culpa é dela, né? Então, quer dizer, a violência para qualquer pessoa, né, qualquer ser humano que sofra violência e tortura psicológica, a possibilidade de desenvolver transtornos mentais é muito grande, né? O sofrimento psíquico é profundo quando a pessoa, quando qualquer ser humano sofre tortura e violência, só que a sociedade ainda não consegue ver isso com a amplitude que deveria ter. É, E e muitas vezes o fato dela tomar remédios para depressão ou outro transtorno faz com que ela seja a culpada. Tá vendo? Esse homem estava casado com uma mulher louca e às vezes eles levam na separação, eles levam até para tribunais. Eu vou provar que ela é maluca. Olha, ela toma remédio tal, tal, tal. Olha, as receitas dela estão aqui. Sendo que, né, ele escapa muitas vezes de ser visto como responsável por aquilo ter acontecido, por aquela mulher ter perdido mesmo, né, a sua saúde mental. e muitas mulheres às vezes acabam, por exemplo, estourando, né? Ou reagindo, E, gritando e tal. E aí a culpa também é dela. Quando a sociedade, as pessoas veem aquela mulher reagindo, olha que mulher louca. Não acontece isso? Olha que mulher louca. acontece. E aí elas não sabem que, na verdade, ela está reagindo a um algo muito mais profundo, Muito mais grave que foi feito contra ela. Então, até não o é? fato de você reagir é visto pela sociedade de uma forma geral como uma coisa errada. Você não pode nem reagir. Eu vi recentemente um vídeo de uma moça me levou um vídeo do cara agredindo ela. Eu não costumo ver vídeo, elas sempre querem mostrar os vídeos que elas têm, às vezes, câmera de casa, às vezes alguém gravou com o celular, mas eu nunca faço muita questão, porque é muito revoltante a gente ver um homem dando um murro numa mulher, batendo numa mulher, é uma coisa assim mesmo, muito, muito agressiva, é doloroso, nem sempre a gente quer ver o vídeo. Mas eu tinha ver o vídeo com uma mulher, o cara entrando, empurrando ela com o bebê no colo, assim, e ele colocou ela numa parede, ficou agredindo, e segurando e batendo ela e está na parede, né? Dá para a gente ver assim no vídeo. Quando eu fui conversar com uma outra profissional policial, ela disse assim, eu falei, nossa, mas ele é muito agressivo, você viu aquele vídeo? Ela disse assim, eu vi, mas você não viu o vídeo dela gritando e agredindo ele antes. Ou seja, né, o fato dela estar gritando com ele, que é um ex-marido, parece que justifica o fato dele ser um homem desse tamanho, ir para cima da mulher, agredir fisicamente com o bebê no colo, porque ela estava gritando com ele. Né? Entendeu? Então, todo o histórico é esquecido aí, e a pessoa fala assim, não, mas você viu? Ela grita demais. Essa mulher É. grita demais, então ela merece apanhar. Ou então, o que ela fez Né? para ele fazer isso? Muitas mulheres ouvem isso, É, infelizmente, até nas delegacias da mulher, é, muita mulher ouve isso. Ah, ele bateu na senhora, mas o que a senhora fez? É uma justificativa absurda, assim. Você pode fazer alguma coisa, se cuide, obedeça o homem, porque se você fizer alguma coisa, você merece levar as tapas. É como é. se as pessoas dissessem isso, né? Então, a gente convive com isso diariamente, é bastante doloroso de ver, né? As mulheres numa situação como essa. É. E como é que ficam as crianças dessas relações? Crianças, isso a gente tenta muito conversar com as mulheres quando elas colocam como um dos motivos para não se separar o fato das crianças terem a figura do pai e a figura da mãe. É uma ilusão muito grande você achar que um relacionamento péssimo, com violência, onde o pai, às vezes elas falam assim, mas não tem violência física, mas tem violência psicológica absurdas às vezes. Então, o que adianta ter um pai que está xingando a mãe, que tá desrespeitando a mãe, que está gritando com ela, que está empurrando ela? Então, é mais prejudicial as crianças irem aprendendo isso, né? Aprendendo que o relacionamento homem e mulher é isso, porque talvez se ele vivesse só com a mãe, numa relação de paz, numa relação de amizade, né? de mais proximidade entre mães e filhos. A gente ouve muito esse relato de mulheres que se livraram de situações violentas. Né? Elas falam assim,
Nossa, eu pensava que era muito mais importante ele ficar dentro de casa, mas depois que ele saiu, meus filhos estão numa calma, meus filhos estão muito mais próximos a mim, meus filhos se tornaram pessoas mais tranquilas. Recentemente, a gente atendeu um caso que toda a rede atuou para resgatar essa moça, que ela apanhava muito e ela tinha que ficar mandando fotos para ele medir com as duas crianças que ela tinha, para ele ver que ela não tinha saído de casa toda roxa. Ela mandava foto sorrindo, assim, toda roxa. Ela chegou a mostrar para a gente, né? E ela saiu de um verdadeiro cárcere privado, quando ele fazia essas violências para ela. A gota d'água para ela foi o filhinho de 4 anos, que andava muito agitado na escola, na creche, né? A professora dizendo, nossa, ele está muito agitado, esse menino é agressivo, isso aqui. E a gota d'água para ela foi no domingo em que ela apanhou, ele deu um morro nela, e o menino de 4 anos disse assim, papai, eu também quero bater nela. E o pai segurou uma menina de 24 anos, sabe, com esse cara desde 14. E ele segurou os braços dela e o filho dele ainda estava na cara dela. Ele estava achando muito bonito. Então, isso foi a gota d'água para ela. Aí ela arranjou um momento, ela fugiu, ela foi para o CRAS, procurou ajuda, e leva para cá, leva para ali, delegacia e tudo. Isso já faz uns 6, 7 meses que ela está separada dele. E ela diz assim, você acredita que até as professoras disseram que esse menino agora é outro? Elas estavam desconfiadas que ele tinha um monte de problema, TDAH, não sei o que mais e tal. E depois de alguns meses, longe do pai, no fim do ano já, do ano letivo passado, a professora já estava assim, nossa, mas esse menino parece outro. Ou Porque ele seja, saiu da situação de violência. Porque ele não é, estava mais, né, naquele espaço tão adoecedor, tão violento que ele estava antes. Então, é assim, é isso. E quando as mulheres não conseguem se libertar disso, as crianças vão crescendo com essa violência, vão se tornando adolescentes que vão reproduzir. Em geral, as meninas vão achar homens parecidos e os meninos muitas vezes vão reproduzir, não sempre, mas muitas vezes vão reproduzir essa violência que o pai, né, fazia contra a mãe. é, é, Bastante. é, 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 como é que diz? É uma situação complicada, são situações complicadas, muito complicadas, né? Muito E, complicado. Assim. e como é que as pessoas né, podem compreender, então, a gente sabe que a gente conversou aqui sobre isso, mas como elas podem compreender que a mulher continue nesse relacionamento abusivo? Como você acabou de falar aí, é o assunto que estava falando antes, né? Sobre a questão de mulher de malandro e tal. Mas como quem está de fora compreende isso? Como é que as pessoas podem A questão olhar é de uma outra forma, A né? questão é a gente discutir muito sobre isso, sobre essas informações que eu estou passando. A televisão também muitas vezes traz esses casos. Eu acho que a televisão deveria trazer muito mais. Infelizmente, os canais sensacionalistas, eles mostram mais o crime em si. Né? É, Eles querem mostrar o crime, eles não querem mostrar a reflexão. Mas tem um é, dado importante que a gente, por exemplo, e aí então as mulheres, e esses canais sensacionalistas, eles tornam as mulheres mais amedrontadas ainda. Porque o marido diz, está vendo, é aquilo ali que eu vou fazer com você. Recentemente eu vi uma pesquisadora falando, né, ainda não tinha me tentado para isso, que aqueles cartazes no metrô, no ônibus, que aparecem aquelas mulheres com olho roxo ou caídas no canto, elas servem muito para incentivar homens que têm esse comportamento violento. Eles falam assim, tá vendo aquilo ali, é que eu posso fazer com você. Tá isso vendo? Né? é, As campanhas, né? Tá vendo? Como a gente sempre precisa refletir mais e mais e pensar sobre as coisas. Eles dizem assim, tá vendo aquela mulher de olho roxo ali? É isso que eu faço com você. Tá vendo isso aí que tá passando na televisão? Que ele matou porque ela arranjou outro namorado? É aquilo ali que eu vou fazer com você. Então, muitas vezes a gente tem que ter uma noção de que é preciso refletir, não simplesmente ficar com sensacionalismo mostrando feminicídio, feminicídio, feminicídio. Uma coisa que a gente percebe aqui em Atibaia é que desde que houve a Maria da Penha, a lei, a lei mudou muito em 2019 para cá, e foi instaurada a Patrulha Maria da Penha, com um botão do pânico, que as mulheres apertam quando, né, e tem prioridade no atendimento quando elas estão sofrendo violência, quando um homem com medida protetiva tenta chegar perto delas. Nenhuma mulher sofreu feminicídio em Atibaia. Estou dando a estatística daqui, né? Nenhuma mulher que faz parte da rede de proteção, né,
centro de referência, a delegacia está informada, tem medida positiva, a patrulha está informada, nenhuma mulher sofreu feminicídio. Aconteceram feminicídios, mas nenhuma delas estava protegida pela rede. Então, essa mulher está completamente vulnerável, né? Se ela não procura ajuda, ela fica muito vulnerável. Porque mesmo com o apoio da família, às vezes o apoio da família não é suficiente, ele é muito necessário e primordial. Mas a família não tem os instrumentos de lei e de polícia necessários para, né? Todos correm risco, é preciso procurar ajuda institucional nesses casos. E que tipos de estratégia, quais são os tipos de atendimento que são utilizados para ajudar as mulheres a se libertarem de uma relação abusiva e violência? Quais são as estratégias? Olha, eu diria, os equipamentos que existem, seria por aí que você queria saber, assim, o que existe socialmente para ajudar essas mulheres? Desde os anos 80, já foram criadas as delegacias da mulher no Brasil. Em São Paulo foi criada a primeira, não é todo lugar do Brasil que tem a delegacia de atendimento específico para a mulher, mas também isso é apenas um equipamento. Às vezes tem uma delegacia da mulher que atende mal essa mulher. Então, não é nem muito por aí. Nós acreditamos, né, a gente que trabalha com isso, que a própria força policial que atende mulheres precisaria ter um treinamento muito mais aprofundado para respeitar e saber lidar quando uma mulher procura ajuda. Nós estamos sabendo que agora a Polícia de São Paulo, eles têm dado no treinamento dos nossos policiais, digamos assim, uma carga horária de estudo e reflexão muito maior para esse pessoal que está começando a trabalhar agora, sobre violência. Por quê? Porque olha que dado impressionante. 40% em São Paulo, de todas as pessoas que procuram a Polícia Civil para fazer denúncia, para fazer boletim de ocorrência, 40% desses boletins, dessas denúncias, são devido à violência contra a mulher. Então, você imagina a amplitude disso, né? É muito não tem como a polícia não estar dando maior atenção para isso no treinamento, né? As pessoas, os policiais que vão trabalhar com isso. Tem as delegacias, tem os equipamentos que são de lei federal, CRAS, CREAS, né? Centro de Atendimento Psicossocial de forma geral. Muitos, depois da lei da Maria da Penha, foi instituído oficialmente, embora eles também já existissem, os centros de atendimento à mulher, e esse centro de referência da mulher que eu trabalho é um desses equipamentos, onde a mulher pode procurar sem medo de... Às vezes elas têm medo de nos procurar porque elas pensam que a gente é delegacia, que a gente é polícia, que a gente é denúncia, e não é isso. O Centro de Referência da Mulher, o CRAS, o CREA, não quer dizer que eles vão denunciar. Quem denuncia um homem violento na polícia é a mulher. Ninguém faz nada contra a vontade dela, a não ser que envolva violência contra a criança. Aí o Conselho Tutelar é acionado e realmente a denúncia ela tem que ser feita com menores. Mas mulheres maiores, a denúncia vai ter que partir de uma vontade dela. Então, o que a gente faz nesse centro de referência, ou no CRAS, no CRES, dependendo que nem todas as cidades têm, né? Mas no CRAS e CRES, provavelmente a maioria das cidades tem um regional, que mesmo pequeninas cidades, mas tem algum ponto de referência com a cidade maior e tal, que as mulheres podem procurar essa ajuda, né? Então, a gente vai procurar o fortalecimento dessa mulher para que ela reflita sobre isso que ela está vivendo e como ela vai sair disso. E tem alguns apoios, como cesta básica, o governo do Estado de São Paulo agora lançou um auxílio aluguel de R$ 500 por mês, que pode ser dado 6 meses ou até 1 ano para essa mulher, para ela reconstruir a vida longe desse agressor. E cada prefeitura vai estudando e vai criando mecanismos de ajudas e benefícios para essa mulher para que ela consiga sair daquela situação de violência. Regularização de Bolsa Família, regularização, às vezes, o benefício a crianças que têm algum tipo de deficiência, criança autista. Então, tudo isso, institucionalmente, a mulher pode ser apoiada, né, para buscar ajuda, se fortalecer financeiramente, psicologicamente, para decidir realmente denunciar e sair dessa situação de violência. Então, imagine que uma mulher passe por uma situação de violência agora. Ela deve primeiro ir à delegacia ou ela deve primeiro ir a um centro de referência ou depende do caso? O que é que você diz nesse caso? Imagina, eu passo agora, não sei o que fazer, né?
Depende da situação da mulher. Muitas vão direto à delegacia quando elas criam coragem, porque ele extrapolou completamente, deu murro, quebrou costela, feriu de maneira muito, muito agressiva, teve tentativa de feminicídio. Elas podem ir diretamente à delegacia. Mas, e aí até não chega, a gente entra em contato, às vezes faz uma busca ativa dessa mulher para ver se ela quer um apoio, se ela quer um atendimento, muitas vêm no atendimento, outras vão à delegacia, mas não procuram fortalecimento, orientação, voltam para casa de parentes, e às vezes elas voltam com ele por causa das ameaças. E aí ela vai lá e retira a medida protetiva dele, né? Porque a medida protetiva é o mecanismo da Lei Maria da Penha, que, né, acho que eu não expliquei antes, que faz com que o homem seja obrigado a sair da casa, ou a mulher às vezes sai da casa, quando a casa é da família dele e tal, mas ele é obrigado a manter X metros de distância dessa mulher. E se ele se aproximar dela, ou dos parentes, do povo aí digital ou fisicamente, ela pode acionar a polícia imediatamente, ela pode fazer a denúncia posteriormente também, abre um novo BO, e esse homem pode ser preso. Né? Não fica muito tempo, ele vai pagar uma multa, ele pode ser condenado a prestar serviço comunitário, mas se for tentativa de assassinato ou alguma coisa fisicamente, ele vai ser processado mesmo e ele pode ser até preso depois de um julgamento. Então, às vezes elas procuram de referência e chegam até algumas a se separar, mesmo sem fazer a denúncia na polícia, porque ela se fortalece e acaba pedindo divórcio, pedindo a dissolução da união estável, e aí tudo depende muito do fortalecimento psicológico da pessoa. De cada caso concreto, De né? cada caso. E acho que eu acredito que deve ter mulheres também que elas vivem aquilo por muito tempo e elas primeiro talvez precisem ir ao centro para se fortalecerem antes de tomarem uma decisão, até para se protegerem, porque elas se sentem ameaçadas, né? Tem medo. Acredito, né? Eu não trabalho diretamente com elas, mas não é isso? Mas é isso mesmo. E qual o papel da terapia, do apoio psicológico, né, nesse processo de recuperação? A gente tem que atuar, o resgate da autoestima é o principal. E o encontro dessa mulher consigo própria. O que acontece? A mulher se anula tanto para que não tenha conflito, ela faz tanto esforço para fazer o que o homem quer, para que ele não exploda, para que ele não bata, para que ele não grite, ela vai esquecendo dela própria. Então, o homem vai começando a tomar conta de tudo. Ele é que decide o que compra, ele é que decide se ela vai sair, se ela não vai sair, para onde que eles vão. Se eles vão no restaurante, é ele que decide qual é a comida, ele não pede a opinião dela, se ela quer dizer alguma coisa, ele não pedir sua opinião. E a mulher vai se anulando. Não vou falar nada porque ele vai logo gritar. Não vou falar nada. E imagine uma pessoa sob essa tortura por anos. Né? Tem algumas mulheres que... um caso muito, muito emblemático, assim, que a gente atendeu há pouco, ela teve uma crise de ansiedade, porque ela, depois de se separar de uma relação de muita violência, ela tem 40, desde que ela era adolescente, ela estava nessa relação, e ela chegou no supermercado, parou na frente dos produtos, assim, ela não sabia o que comprar. Ela virou no papel higiênico, ela falou, que marca que eu vou comprar? Porque só ele colocava no carrinho as coisas que ele queria. Ela com a filha vão pedir uma pizza, e ela começando a chorar no celular, porque ela não sabia o sabor. Perguntaram para ela, de pizza de quê? Parece coisa pequena, mas isso é uma coisa muito grande. Isso significa assim, a mulher se pergunta, cadê eu? Onde estou eu? Quem sou eu? Então, o apoio psicológico, né, e às vezes não só por psicoterapia, mas que a gente faz breve, né, não faz uma psicoterapia prolongada, o trabalho é muito intenso, é psicossocial, atendimento assistente social também, orientação jurídica, tem também alguns centros como o nosso, que tem arte-terapia, que é essa busca, né? Não é simplesmente falar da violência, mas é essa busca da mulher por si própria. O que ela quer da vida, quais são os sonhos, quais são os desejos, e muitas vezes ficou completamente esquecido, né, pela vivência daquela situação violenta. Então, em relação aos recursos novos que a sociedade e o poder público podem oferecer, só para recapitular, existe mais alguma coisa? Então, tem as delegacias especializadas, como você falou, né, os centros de referência, existe mais algum outro lugar que
Olha, o centro de referência, como eu disse, não tem em todas as cidades. Né? É um atendimento gratuito para as mulheres, né? Elas podem lá ter orientação e tal. Mas, nas cidades menores, as mulheres sempre podem procurar a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Porque isso vai ser muito difícil que uma prefeitura, por menor que seja, não tenha a Secretaria de Assistência Social. E na assistência social, com certeza vai haver profissionais que poderão orientá-la sobre onde ela pode procurar. Às vezes não é só na cidade, não tem na cidade, mas tem cidades próximas onde ela pode se dirigir e ela pode conseguir essa ajuda nesse centro de referência, ou no CRAS, né, ou no CREF, que sempre são ligados à prefeitura, mas eu diria que, o menor que seja a cidade, vá até a Secretaria de Assistência Social, se informar sobre onde você pode encontrar essa ajuda para se fortalecer, porque nem sempre o primeiro lugar que a pessoa vai é na delegacia. Nem sempre. Em cidade pequena tem mais essa agravante. Cidade de 3 mil habitantes, Verdade. 6 mil habitantes, 9 mil, 12 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Aí ela chega lá na delegacia, o escrivão é o maior amigo do marido dela. É. Gente, isso acontece demais. Eu já E aí ela trabalhei numa fica cidade constrangida com também, né? 9 anos. Ela fica constrangida. A pressão social é muito maior. Aquela mulher precisa de um outro espaço para ela fazer a denúncia dela. Ali não vai funcionar. É muito comum. E como as pessoas ao redor podem apoiar uma vítima de violência doméstica? O que as pessoas Olha, podem fazer? esse apoio da família, que é crucial, nem toda família consegue, né? Você vem para minha casa. Às vezes a pessoa mora numa casa pequena, às vezes são famílias muito vulneráveis, que não conseguem ter alimentação nem direito para elas, quanto mais para apoiar uma mãe que vem com um, com dois, 5 filhos. É muito difícil, mas o apoio emocional é super importante para essa mulher. E quando essa mulher não tem, né, esse apoio emocional da família, as coisas se tornam bem, bem mais difíceis. E às vezes, após uma vez, a mulher volta. Após a segunda, a mulher volta. Aí ganha a inimizade do agressor, aí o agressor começa a ameaçar também, a pessoa fala, vou deixar para lá, eu não vou fazer nada. Gente, mas o mínimo que se pode fazer é você pegar os papéis, você pegar os telefones, você pegar um folheto de um local que atende essa mulher, da Secretaria de Assistência Social, coloca no bolsinho dela, coloca na caixa de correio do prédio que você mora, sabe? Pega uma cartilha, bota lá na caixa do correio, porque as pessoas pensam que meter a colher é ir lá, brigar com o homem, correndo o risco de levar uma facada, um tiro e tal. Não, não é isso, né? O meter a colher também, não, sabe? Até você dar um folhetinho para a pessoa e dizer assim, olha, tem lugar para você procurar ajuda. E lugar profissional. Porque quando você é profissional, corre o risco a gente falar um monte de abobrinha, e abobrinha, né, querendo ajudar, fala coisas que até pioram a situação daquela mulher. Então, o atendimento profissional é bastante importante numa hora dessa. E Dar entregar o conhecimento, folheto é meter a colher. é que Entregar dá o folhetinho, conhecimento, né? Dar conhecimento, olha, tá? existe uma alternativa, vale, né? Veja a situação que você está vivendo. Né? Olha É, esse folheto, olha essa cartilha. E não precisa falar nada. A pessoa é, vai pegar aquilo e vai refletir sobre aquilo, né? E uma hora ela vai procurar isso. é Tá verdade. certo? E a sociedade, como pode prevenir essa violência e educar as futuras gerações, né? Porque a gente está vendo que essas gerações, inclusive as mais novas, estão seguindo, né? E você deu até o Então, exemplo do pai pegar a criança para bater na é, mãe. É é. outro, veja, uma criança. Essa criança também está crescendo com esse mesmo, com essa mesma ideia, né? Essa mesma. E olha, a educação, a gente não cansar de falar nisso, é a gente trazer isso à tona o tempo todo, é a gente refletir sobre a desigualdade que na sociedade, a desigualdade que a mulher vive, as injustiças que a mulher vive, é a gente brigar por justiça, fazer parte de associações e repetir esse discurso para que as pessoas vejam que essa desigualdade ela não é justa, é desigualdade. As mulheres são tratadas ainda como seres inferiores e muitos homens se agarram nesse discurso social e querem fazer o uso violento desses supostos direitos sobre a mulher. E alguns são muito explícitos, eles dizem, você não me obedece, você não faz o que eu mando. São muito explícitos, porque há um discurso social que valoriza e que faz com que esse discurso pareça ser legítimo, né?
É legítimo, é o marido que é o cabeça da casa. Infelizmente, as igrejas contribuem muito, não todas e nem todos os pastores, contribuem muito para que isso, de que o homem é o cabeça da casa. Esse discurso é muito destruidor. Até tinha uma vereadora do Nordeste, agora não estou lembrando qual é o estado, que propôs que no Dia da Família se fizesse uma sessão só com os homens, os vereadores homens. Por quê? Eu não Ela como assisto. vereadora, não sei se você viu, Juiz, porque ela dizia que as mulheres precisam tomar consciência sobre qual é o lugar delas. E quem é o Imagina. cabeça da família é o homem, e é o homem que manda, e as mulheres tinham que aprender isso, uma mulher falando. O vídeo está no YouTube, para quem quiser procurar aí. A vereadora diz que o homem é o cabeça e vai fazer um dia da família só com participação masculina. E veja, é uma mulher falando. A mulher falando. Em São Paulo, que é a comissão sobre É, assuntos das mulheres formada só por homens. é. Então, são assim, né? Capital, São Paulo, capital, não é interior do Nordeste, cidade pequena. Não, é São Paulo, capital. É porque, Então, na verdade, eu só vi uma questão grande. na verdade, essas próprias mulheres, elas são vítimas sem saber, né? Há uma violência. São Bom, vítimas sem saber. é, Elas fazem a defesa de alguma coisa que vai contra elas, né? elas não têm a consciência disso, Não tem né? consciência, e falam que mulher feminista é mulher que não gosta de Que não gosta de homem, homem, exato. não entende nem o que é o O que é o feminismo, né? feminismo? Já tiram as Que é o, conclusões sem sequer já, ler, né? quer saber que se ela tem tudo que ela tem hoje é porque os movimentos feministas lutaram antes dela, senão ela não podia nem estudar sem autorização do marido, né? Ou nem votar, se não fossem os movimentos feministas. Pois Então, o é. que a gente tem é que instruir, discutir, refletir, encontrar caminhos na sociedade. Esse é o caminho, né? Campanhas de Lógico, conscientização também, né? campanhas de conscientização, né? Que sejam bem feitas, que sejam refletidas, porque, por exemplo, esses cartazes, né? Eu vi Sim, essa pesquisadora dizendo há pouco tempo que esses cartazes, ao invés de esclarecer, eles servem como um instrumento de tortura para as mulheres é. que têm relacionamentos abusivos, né? É, Assustador. acho que as campanhas deviam estar mais no sentido de dizer às mulheres o que é que elas devem fazer, Sim. né? E E dizer, como pode olha, ser a e o vida como dela? pode ser, e até assim, o que é violência? Eu acho que tudo isso tinha que estar bem estampado. O que é violência? Porque é como a gente falou anteriormente, que tem mulheres que nem sabem que estão sofrendo violência, Sim, você né? sabe que também tem um aspecto que eu acho legal falar, é que as mulheres deveriam estar mais empoderadas, porque feministas, porque têm trabalho, porque têm profissão. Muitas vezes essas têm mais dificuldade de reconhecer que estão numa relação abusiva. A gente passa muito por isso, né? Algumas nos procuram e elas dizem, não é violência. Minha amiga disse para eu vir aqui, mas não é violência isso que eu sofro. E algumas vão em alguns atendimentos e vão embora sem perceberem que elas estão, sim, numa relação abusiva. Porque elas pensam, uma mulher empoderada como eu não ia me submeter a estar numa relação abusiva, né? A própria É, pessoa tem dificuldade de reconhecer que ela está. Então, tanto uma super informação, formação, salário, como as mulheres mais vulneráveis, parece que essas todas têm muita dificuldade, mas parece que nessas contas também a dificuldade fica ainda maior de reconhecer que eu estou numa relação abusiva, eu não posso continuar. É isso. interessante. E, como estamos chegando ao final, qual a mensagem que você daria para as pessoas que estão sofrendo a violência e também para quem quer ajudar essas pessoas? Na verdade, são duas mensagens, né? Uma mensagem, você veja como é que você faz. Sim, Uma mensagem para quem está é, vivendo essa realidade e uma outra para quem quer ajudar essas pessoas. sim. Primeiro, a mensagem é: procure pensar nesses motivos que levam uma pessoa a não sair do ciclo da violência. Você ter a compreensão, tentar ter essa empatia com a pessoa, se colocar no lugar dela e perceber que isso não é simplesmente ela voltar e ela continuar, não é simplesmente uma expressão de desejo dela, é uma expressão de possibilidade, é o que ela consegue naquele momento, ela não consegue romper aquele ciclo.
ela não consegue. Então, essa empatia de você se colocar no lugar e entender. E o cárcere psicológico é muito, muito grande, o medo é muito grande. Então, isso em primeiro lugar para quem está de fora. Em segundo, o apoio, sempre que essa pessoa te pedir ajuda. Além de você indicar esses lugares profissionais, porque às vezes você fica sem resposta, você não sabe como lidar, você precisaria de profissionais. Além de dar os caminhos sobre onde ela procurar ajuda profissional, você estar disposta, né, família de forma geral, a ajudar essa mulher e a dar o apoio quantas vezes ela necessitar. Porque pode ser que ela não se separe na primeira, na segunda, na terceira, mas vai ter uma hora que ela pode sim conseguir se libertar dessa relação com o violento. E para a mulher, né, contar sempre com apoio de profissionais, procure uma amiga, procure pessoas, porque a rede toda, tanto a rede afetiva, né, familiar e de amizades é importante, quanto a rede de profissionais, porque às vezes a rede afetiva da pessoa, ela não vai saber nem como agir, mas ela vai estar ali, né? Quando ela está ali para dar aquele apoio amoroso, né, de aquele abraço, aquele eu estou aqui para você, isso vai ser muito, muito importante, né? Facilita para a mulher não ter esse ciclo. Seriam esses as dicas. E há algum contato que as mulheres, as pessoas que estão sofrendo violência doméstica qual contato, né, que você pode dar? Aqui a gente não Telefone? sabe quem vai assistir, né? É o Hã? 180. É o 180. Como é o Brasil 180. inteiro, No né? Brasil, né? No Brasil, é o 180 que você vai ligar, por quê? Porque você ligando para lá, eles têm toda a rede nacional e eles vão poder dizer para você, na sua localidade, para onde é que você deve ir. Né? É. Eles vão te informar. Esse é um número que vai te informar, né? Eles vão localizar o lugar mais próximo onde você está e vão te encaminhar para esse tipo de atendimento. E a polícia, se for uma coisa mais grave, imediata, é o 190, né? Acho que não, no país inteiro, acho que é o 190, né? A polícia tem impressão que é. Eu vou passar também de Portugal, porque pode ser que alguém de Portugal também esteja assistindo, também tem muita violência doméstica em Portugal, não é verdade? Que é o SMS 3060 ou o ligue para 800-202-148. Essa linha é gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. E também tem um e-mail, né, que é da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, que é violência@sig.gov.br. É importante que a gente passe esse contato, que de repente, não é, pode ser que alguém esteja passando por alguma situação ou conheça alguém. E é aquela história, né? Vamos colocar um papelzinho. Essa é a nossa forma de a gente colocar um papelzinho para que alguém, não é? Exatamente. E Entre em contato. lembrando, gente, né? Desculpa, Ju. Não, Mas e sim. lembrando, porque eu falo só no contato com 180? Gente, porque o Brasil é muito grande, tá? É. Portugal é do tamanho do Paraná. É Então, verdade. É bom colocar isso, né? Que é diferente. do tamanho do Paraná, exatamente, né? Em termos de habitantes e tal. Então, é por isso que é mais simples você lembrar do 180, porque ali vão te encaminhar para lugares mais Para o próximos. local correto. É, É tá? isso. Olha, chegamos ao final dessa conversa muito produtiva, muito importante, necessária, né? Hoje, porque eu quero lhe agradecer mais uma vez por estar aqui conosco no Reverendo do Avesso. É sempre um prazer ter você aqui. Sempre, Obrigada. sempre. Sempre muito bom ter você aqui. E especialmente para falar, como eu disse, sobre esse assunto, que é um assunto necessário, que é a violência doméstica, né? E eu acredito que é fundamental a gente sempre falar sobre esse assunto, colocando o papelzinho lá. Estamos plantando, colocando o papelzinho para ajudar essas pessoas. E as pessoas que precisam ter conhecimento, não é? Para gente, para mudar o pensamento, para olhar de uma outra forma para a situação. Então, muito obrigada, Val, de novo, viu? E para quem gostou, né? Quem gostou desse episódio, compartilhe com quem precisa ouvir. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir, então compartilhem. E também sigam o Terraço da Gente, aqui no YouTube, que é o Terraço da Gente. Sigam o Revirando do Avesso, no Spotify, que nós também estamos no Spotify.
E tem também o nosso site, que é o www.terracodagente.com.br. E tem o Instagram de Val, Valcosta.psi. valcosta.pc. É Viu? isso. Então, é isso. Foi muito bom estar com vocês hoje, mais uma vez, falando sobre um assunto importante. Obrigada mais uma vez, já, Val, e até a próxima, pessoal. Um grande beijo.